7º de maio de 2025, 600 horas, tempo universal. Coordenado. O satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, TESS, concluiu a varredura do setor de observação, 88. Objeto designado, objeto temporário, 2025 ECO, novembro. 5 detectado a uma distância heliocêntrica de 6,4 unidades astronômicas. Coordenadas da posição. Ascensão reta 10 horas e 47 minutos, declinação mais 14 graus e 22 minutos. Brilho, magnitude 15,3. Vetor de movimento, anômalo. O pipeline de detecção padrão do TESS sinalizou o objeto para revisão humana. 1º de julho de 2025. O sistema de pesquisa Atlas, baseado em Terra, localizado no Havaí, anunciou a descoberta de um cometa interestelar. Objeto designado Atlas 3 Olhos. A declaração de descoberta creditou a pesquisa Atlas como o principal instrumento de detecção. Data de descoberta listada: 1º de julho de 2025. Observação do TESS de 7 de maio. Não mencionada. 54 dias decorreram entre a detecção do TESS e o anúncio oficial da descoberta. Cronograma do protocolo padrão. Máximo de 48 horas para notificação de detecções transitórias. Protocolo operacional do TESS, documentado na nota técnica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, TESS-MIT-TN 0027, revisão 3, datada de 15 de janeiro de 2024. Seção 4.2, intitulada Detecção e Notificação de Alvos de Oportunidade. Citação. Qualquer detecção transitória nova que atinja o limiar de magnitude de brilho, 17 ou superior, e exiba movimento não padrão do Sistema Solar, deve ser comunicada ao Minor Planet Center, no prazo de 48 horas após a confirmação pela equipe de análise. Duração padrão do processo de confirmação, 12 a 24 horas a partir da detecção inicial. O TESS detetou o objeto a 7 de maio. Prazo padrão de confirmação, 8 de maio. Prazo de notificação de acordo com o protocolo, 10 de maio. Data real da notificação, nenhuma. O Minor Planet Center não recebeu nenhuma notificação do TESS sobre este objeto. Crédito oficial da descoberta, atribuído ao levantamento terrestre Atlas, a 1 de julho. 9 de maio de 2025. A equipe de análise do TESS concluiu a classificação do objeto. Referência do registro interno. TESS Log 2025 234, acessada por meio de solicitação da Lei de Liberdade de Informação, apresentada em 27 de setembro. A entrada no registro afirma: objeto classificado como candidato à trajetória hiperbólica. Movimento inconsistente com o objeto vinculado ao Sistema Solar. Distância heliocêntrica de 6,4 unidades astronômicas. Requer notificação imediata de acordo com a seção 4.2 do protocolo. Classificação confirmada. Requisito de notificação reconhecido no registro interno. Notificação não executada. 11 de maio de 2025. Janela de notificação de 48 horas encerrada. 0 comunicações enviadas ao Minor Planet Center. 0 comunicações enviadas ao Gabinete Central da União Astronômica Internacional. 0 comunicações enviadas ao Transient Name Server. Canais de distribuição padrão, não utilizados. Violação do protocolo, documentada. 14 de maio de 2025. A equipe científica da TESS preparou a divulgação trimestral de dados para o setor 88. Procedimento padrão. Todas as detecções confirmadas incluídas no Arquivo Público de Dados. Período de observação do setor 88, 21 de abril a 21 de maio. Data de divulgação dos dados, 15 de junho, conforme cronograma padrão. Objeto temporário, 2025 ECO, 5 de novembro, sinalizado para a exclusão da divulgação pública. Memorando interno de referência, TESS MEM 2025-05 UCACOT, obtido através de fonte confidencial. O memorando afirma: excluir TMP 2025-N5 do catálogo público do setor 88, aguardando coordenação com o Comitê de Supervisão de Atribuição de Descobertas.
Nome do comitê, não documentado publicamente. Membros do comitê, não divulgados. Autoridade do comitê, não especificada nas diretrizes operacionais do TES. 3º de junho de 2025. Observação final do objeto pelo TES concluída. Período total de observação: 7º de maio a 3º de junho. 27 dias de monitorização contínua. Dados fotométricos recolhidos: 1.432 medições individuais. Acompanhamento espectroscópico: não realizado, apesar do objeto satisfazer os critérios de brilho para caracterização espectrográfica. Protocolo padrão do TES para objetos de magnitude 15. Caracterização espectroscópica recomendada quando o objeto exibe propriedades anômalas. Status de classificação do objeto no registro interno. Trajetória hiperbólica anômala. Observação espectroscópica, não realizada. 15 de junho de 2025. Publicação dos dados do setor 88 do TES. O catálogo do arquivo público contém detecções de 3.872 objetos. Objeto temporário, 2025 ECO, 5 de novembro. Ausente do catálogo. Pesquisa no arquivo realizada a 29 de setembro por um investigador independente. Parâmetros de pesquisa. Ascensão reta de 10 horas e 45 minutos a 10 horas e 50 minutos. Declinação de mais 14 graus a mais 15 graus. Datas de observação de 7 de maio a 3 de junho. Resultados da pesquisa: 0 objetos correspondentes. Dados para esta região de coordenadas e janela de tempo específicas, removidos do arquivo público. 17 de junho de 2025. Pesquisador da Universidade do Arizona enviou pedido de dados ao arquivo TES. Pedido direcionado: observações do setor 88, coordenadas especificadas correspondentes à posição do objeto. Resposta do sistema de arquivo: as coordenadas solicitadas não contêm detecções catalogadas que atendam aos critérios de pesquisa. Resposta do investigador: consulta de acompanhamento, citando discrepância com a capacidade de detecção conhecida do TES para objetos de magnitude 15 nas coordenadas especificadas. Resposta do administrador do arquivo recebida em 20 de junho. O arquivo contém apenas objetos confirmados que atendem aos padrões de qualidade de publicação. Objetos que não atendem aos padrões são excluídos do catálogo público, de acordo com o procedimento padrão. Padrão não definido em nenhuma parte da documentação do TES disponível ao público. 25 de junho de 2025. Pedidos adicionais de dados. TES enviados por 4 instituições de investigação distintas. Todos os 4 pedidos visavam a mesma região de coordenadas. Todos os 4 receberam respostas idênticas. Padrão estabelecido. Restrição coordenada de acesso a dados afetando vários pedidos independentes. 1º de julho de 2025. O levantamento Atlas do Havaí anunciou a descoberta. Comunicado de imprensa datado de 1º de julho, 08 horas, hora universal. Objeto designado C/2025. N1. Classificação: cometa interestelar. Data da descoberta: 1º de julho. Instrumento de descoberta: telescópio de levantamento Atlas. Detecção pré-descoberta do TES, não mencionada no anúncio. Dados de observação do TES, ainda excluídos do arquivo público no momento do anúncio. 2 de julho de 2025. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA emitiu uma declaração sobre o recém-descoberto visitante interestelar. Citação: a pesquisa Atlas, baseada em Terra, identificou o 3º objeto interestelar conhecido a passar pelo Sistema Solar. A NASA felicita a equipa Atlas por esta descoberta significativa. Vários recursos da NASA, incluindo TESS, Hubble e JWST, realizarão observações de acompanhamento. A declaração reconheceu o envolvimento do TESS nas observações de acompanhamento. A declaração não reconheceu que o TESS detectou o objeto 54 dias antes da descoberta do Atlas. 8 de julho de 2025.
E-mail interno confidencial vazou para um veículo de jornalismo espacial. E-mail datado de 12 de junho de 2025. Remetente: cientista do projeto TESS. Destinatários: Diretoria de Missões Científicas da sede da NASA, operações do MIT TESS. Assunto: coordenação sobre a atribuição da descoberta do TMP 2025-EN5. Trecho do conteúdo do e-mail. Nossa detecção precedeu claramente a descoberta terrestre em aproximadamente 8 semanas. O protocolo padrão exige que emitamos uma notificação de descoberta. No entanto, dadas as discussões em andamento sobre a coordenação entre agências e a atribuição de créditos de descoberta, recomendamos que adiemos a notificação pública até que a pesquisa do Atlas conclua a detecção independente. Essa abordagem evita complicações relacionadas à atribuição de descobertas por múltiplos instrumentos e mantém relações colaborativas com as equipes de pesquisa terrestres. O e-mail reconheceu explicitamente que o TESS detectou o objeto primeiro. O e-mail recomendou explicitamente a retenção da notificação. O e-mail citou explicitamente as preocupações com a atribuição da descoberta como justificativa. O e-mail priorizou explicitamente as relações de colaboração em detrimento do cumprimento do protocolo. O e-mail documentou a decisão institucional de violar os procedimentos de notificação estabelecidos. 10 de julho de 2025. A NASA emitiu uma resposta à publicação do e-mail vazado. Citação: as comunicações internas relativas ao planejamento de observações e à coordenação da divulgação de dados são aspectos rotineiros das operações de missões científicas. A missão TESS segue os protocolos estabelecidos para verificação da qualidade dos dados e divulgação pública. A atribuição da descoberta segue as diretrizes da União Astronômica Internacional, priorizando relatórios formais de descoberta por meio de canais reconhecidos. A resposta não abordou a violação específica do protocolo. A resposta não explicou o atraso de 54 dias na notificação. A resposta reformulou a violação do protocolo como coordenação de rotina. 15 de julho de 2025. A União Astronômica Internacional recebeu uma reclamação formal de um consórcio de investigadores independentes. A reclamação documentava: detecção do TESS em 7 de maio, exigência do protocolo de notificação em 48 horas, ausência de qualquer notificação, crédito da descoberta atribuído a uma detecção posterior baseada em terra. A reclamação solicitava que a IAU revisse os procedimentos de atribuição de descobertas e a conformidade com o protocolo do TESS. O reconhecimento da IAU foi recebido em 17 de julho. O processo de revisão foi iniciado. Prazo estimado: 60 a 90 dias. 20 de julho de 2025. Documentação adicional obtida por meio de solicitação da Lei de Liberdade de Informação. O pacote de documentos incluía atas da reunião de coordenação da NASA de 15 de maio. Participantes: cientista do projeto TESS, coordenador de rastreamento de corpos menores do JPL, consultor de política científica da sede da NASA, representante de um parceiro interagências não identificado. Tópico da reunião: coordenação de anúncios de detecção de objetos interestelares e protocolos de atribuição de descobertas. Trecho da ata da reunião. Chegou-se a um consenso de que a detecção inicial do TESS não deve ser anunciada publicamente enquanto não houver confirmação em terra, a fim de garantir que o crédito pela descoberta seja atribuído adequadamente ao programa de pesquisa com histórico comprovado de descoberta de corpos menores. A divulgação dos dados do TESS para o setor 88 excluirá o objeto enquanto não for concluída a coordenação do anúncio da descoberta. A ata da reunião confirmou a coordenação institucional para suprimir o anúncio da detecção do TESS.
A reunião ocorreu 8 dias após a detecção do TESS. A reunião ocorreu antes da descoberta do Atlas. A reunião planeou explicitamente a retenção de informações sobre a descoberta. A reunião incluiu um parceiro interagências não identificado, sugerindo o envolvimento da classificação ou segurança. 25 de julho de 2025. Iniciada a investigação do Congresso. A Comissão da Câmara dos Representantes para a Ciência, Espaço e Tecnologia apresentou um pedido ao gabinete do inspetor-geral da NASA. O pedido citava violações de protocolo, supressão de dados, manipulação da atribuição da descoberta. O pedido exigia prestação de contas completa do cronograma de detecção do TESS, explicação para o atraso na notificação, justificação para a exclusão de dados do arquivo público, identificação dos decisores que autorizaram as violações do protocolo, reconhecimento do inspetor-geral, investigação aberta, número do processo, IG 2025-0873. Conclusão estimada, 4 meses, 1º de agosto de 2025. As operações da missão TESS emitiram uma versão revista dos dados divulgados para o setor 88. Aviso de atualização do arquivo. Catálogo do setor 88 atualizado para incluir detecções adicionais confirmadas que cumprem os padrões de publicação. Objeto temporário. 2025 ECO, 5 de novembro. Agora incluído no catálogo público. Data de detecção indicada, 7 de maio. Brilho, magnitude 15,3. Coordenadas, correspondem à posição do Atlas de 3 olhos. O campo de notas da entrada do arquivo indica objeto posteriormente identificado como 3I/Atlas, descoberto pela pesquisa Atlas em 1º de julho de 2025. A entrada caracterizou a observação do TESS como identificação posterior, em vez de detecção pré-descoberta, apesar da precedência de 54 dias. 5 de agosto de 2025, pesquisador do Instituto Max Planck publicou análise comparando versões do arquivo. Catálogo original de 15 de junho do setor 88, 3.872 objetos, 0 objetos correspondentes às coordenadas do 3I Atlas. Catálogo atualizado de 1º de agosto, 3.873 objetos, um objeto correspondente às coordenadas do 3I Atlas, com data de detecção em 7 de maio. Conclusão da análise. Os dados do objeto foram deliberadamente excluídos do lançamento público inicial e, em seguida, adicionados retroativamente após o surgimento da controvérsia sobre o anúncio da descoberta. Manipulação da linha do tempo documentada. 10 de agosto de 2025. A revista Nature publicou um artigo. Título: Quando os telescópios espaciais detectam objetos antes das descobertas oficiais. O artigo documentou o caso TESS. O artigo incluiu uma citação do cientista do projeto TESS. O momento da divulgação dos dados e a atribuição da descoberta envolvem uma coordenação complexa entre várias agências e programas de pesquisa. A nossa missão principal centra-se na detecção de exoplanetas. As detecções de asteroides e cometas são produtos secundários que requerem coordenação com programas especializados de pesquisa de corpos menores antes do anúncio público. A declaração caracterizou a violação do protocolo como uma necessidade de coordenação. A declaração não abordou a razão pela qual a coordenação exigiu 54 dias e a violação do protocolo. 15 de agosto de 2025. Divulgação das conclusões preliminares da União Astronômica Internacional. Conclusão. 1. O TESS detectou um objeto a 7 de maio que cumpria os critérios de magnitude e movimento, desencadeando o protocolo de notificação. Conclusão 2. Não foi emitida qualquer notificação no prazo de 48 horas, conforme exigido pelo protocolo. Conclusão 3. O crédito da descoberta foi atribuído ao levantamento Atlas, apesar da detecção pelo TESS ter ocorrido 54 dias antes. Conclusão 4. Os documentos de coordenação institucional
indicam uma decisão deliberada de ocultar a detecção do TES do anúncio público. Conclusão. 5. Os procedimentos de atribuição de descobertas precisam ser revisados para evitar manipulações futuras do cronograma. Conclusões documentadas. O TES detectou o objeto primeiro, ocultou deliberadamente a informação, violou os protocolos estabelecidos, coordenou a supressão com parceiros institucionais, manipulou o cronograma da descoberta através da exclusão de dados e, posteriormente, da inclusão retroativa. Padrão estabelecido. 20 de agosto de 2025. 2 meses se passaram desde o anúncio da descoberta do Atlas. O cronograma agora está claro. 7º de maio, o TES detectou o objeto. 8º de maio, confirmação concluída. 10º de maio, prazo de notificação expirou sem notificação. 15º de maio, reunião institucional decidiu suprimir o anúncio. 15º de junho, a divulgação pública de dados excluiu o objeto deliberadamente. 1º de julho, o Atlas fez uma descoberta independente. 2º de julho, a NASA parabenizou o Atlas, sem mencionar a detecção prévia do TES. 1º de agosto, os dados do TES foram adicionados retroativamente ao arquivo após a controvérsia. 20 de agosto, violações do protocolo documentadas em várias fontes oficiais e vazadas. Pergunta documentada, mas sem resposta. Por que razão a coordenação institucional priorizou a gestão da atribuição da descoberta em detrimento do cumprimento do protocolo científico? 25 de agosto de 2025. Relatório de investigação do Inspetor-Geral do Congresso, divulgado. Número do processo IG 2025-0873. Relatório examinado. Cronograma de detecção do TES, conformidade com o protocolo de notificação, procedimentos de divulgação de dados, processo de tomada de decisão relativo ao atraso no anúncio da descoberta. Conclusões do relatório. Violação do protocolo confirmada, coordenação institucional documentada, retenção deliberada de informações comprovada. Citação da conclusão do inspetor-geral. As evidências demonstram que o pessoal da NASA, com autoridade sobre a gestão de dados do TES, tomou a decisão deliberada de ocultar a notificação da descoberta ao Minor Planet Center e atrasar a divulgação pública dos dados. Esta decisão violou o protocolo de notificação estabelecido e documentado na nota técnica do TES, MIT-TN 0027, secção 4.2. A decisão foi tomada em coordenação com parceiros institucionais e antecedeu a descoberta terrestre em 36 dias. O cronograma indica uma supressão planeada, em vez de uma falha processual. O relatório detalhou violações específicas do protocolo. Requisito do protocolo: notificar o Minor Planet Center dentro de 48 horas após a confirmação transitória. Cronograma real: nenhuma notificação emitida. Duração do atraso: 54 dias. Requisito do protocolo: incluir todos os objetos confirmados na divulgação trimestral de dados. Procedimento real: exclusão deliberada do catálogo público. Duração da exclusão: 51 dias. Requisito do protocolo: seguir os procedimentos estabelecidos de atribuição de descobertas. Procedimento real: reestruturação pós-hoc da atribuição, minimizando o papel do TES. 1º de setembro de 2025. O Comitê de Coordenação Científica do TES realizou uma reunião de emergência. Data da reunião: 1º de setembro. Local da reunião: sede do MIT em Cambridge. Participantes: cientista do projeto TES, diretor de operações do MIT, funcionário da sede da NASA. A ata da reunião vazou no 2º de setembro. A ata documentou: discussão das implicações da violação do protocolo, avaliação da responsabilidade institucional, avaliação dos danos à credibilidade da missão, planejamento da resposta de relações públicas. Trecho da ata. O
O cientista do projeto reconheceu que o protocolo estabelecido não foi seguido. Chegou-se a um consenso de que a violação do protocolo resultou da necessidade de coordenação em relação ao momento do anúncio da descoberta. O cientista do projeto afirmou que uma notificação antecipada da TESS teria complicado o processo de atribuição da descoberta e comprometido o reconhecimento da equipa de pesquisa em terra. Consenso. A violação do protocolo foi uma prioridade institucional necessária para manter relações colaborativas com os programas de pesquisa. A ata da reunião documentou explicitamente que a violação do protocolo foi uma decisão institucional intencional e não um erro administrativo. A ata da reunião documentou que a gestão da atribuição da descoberta teve prioridade sobre o cumprimento do protocolo. A ata da reunião documentou que a manutenção das relações institucionais foi classificada acima da transparência científica. 5 de setembro de 2025. O projeto TESS emitiu uma declaração oficial. Citação: o Transiting Exoplanet Survey Satellite detectou o objeto interestelar 3I Atlas durante observações de rotina no setor 88, de 7 de maio a 2 de junho. Essas observações, obtidas fortuitamente sem pedidos de observação direcionados, contribuíram para a compreensão científica desse raro visitante interestelar. Os dados do TESS foram disponibilizados à comunidade científica por meio de procedimentos padrão de arquivamento e contribuíram para os esforços de caracterização subsequentes. O projeto reconhece que o momento da divulgação dos dados envolveu coordenação com protocolos internacionais de atribuição de descobertas e considerações de parceria do programa de pesquisa. A declaração caracterizou a violação do protocolo como procedimentos padrão de arquivo. A declaração citou protocolos de atribuição de descobertas e considerações de parceria como justificativa para reter os dados. A declaração não usou as palavras violação, supressão ou atraso. A declaração apresentou a decisão institucional de violar os procedimentos estabelecidos como prática institucional padrão. 10 de setembro de 2025. A União Astronômica Internacional divulgou as conclusões finais da investigação. Cumprimento do relatório. 47 páginas. Conclusão. 1. O TESS detetou 3I Atlas a 7 de maio, estabelecendo prioridade temporal. Conclusão 2. O protocolo de notificação do TESS exigia o contacto com o Minor Planet Center no prazo de 48 horas. Conclusão 3. Nenhuma notificação foi emitida dentro do prazo exigido. Conclusão 4. A reunião de coordenação institucional ocorreu a 15 de maio, após o prazo do protocolo, indicando uma decisão deliberada de não notificar. Conclusão 5. Os dados do TESS foram excluídos da divulgação pública de 15 de junho por meio de exclusão deliberada do arquivo. Conclusão 6. O crédito da descoberta foi posteriormente atribuído à descoberta da pesquisa Atlas, anunciada a 1 de julho. Determinação da IAU. A atribuição do crédito pela descoberta deve refletir a prioridade da observação e o relatório formal da descoberta. A atribuição atual contradiz ambos os fatores. Recomendação. O TESS deve receber crédito pela codescoberta, reconhecendo a prioridade da detecção em 7 de maio. Recomendação. Futuras descobertas de objetos interestelares devem seguir os protocolos de notificação estabelecidos, sem demora, para a coordenação da atribuição da descoberta. 15 de setembro de 2025. A NASA emitiu uma resposta à determinação da IAU. Citação: a NASA respeita as conclusões da investigação da União Astronômica Internacional. Reconhecemos que as observações do TESS precederam a descoberta baseada em terra. No entanto, observamos que o crédito pela descoberta segue protocolos específicos estabelecidos por meio de acordos internacionais, sobre quais observações constituem descobertas formais.
O anúncio da descoberta baseada em terra do Atlas, em 1 de julho, seguiu os procedimentos padrão de relatório de descoberta. As observações do TESS contribuíram para a caracterização científica, mas não constituíram uma descoberta formal, de acordo com os procedimentos de atribuição estabelecidos. A resposta da NASA redefiniu a definição de descoberta para excluir os dados do TESS. A resposta da NASA alegou que os procedimentos de atribuição estabelecidos autorizavam a atribuição do crédito da descoberta à descoberta terrestre posterior, apesar da detecção espacial anterior. A resposta da NASA não abordou a violação do protocolo ou a supressão de dados. A resposta da NASA tratou a reinterpretação do procedimento institucional como equivalente à regra estabelecida. 22 de setembro de 2025. Investigador do Centro Harvard-Smithsonian para a Astrofísica publicou análise revisada por pares. Revista Astrophysical Journal. Título: Manipulação da linha do tempo na atribuição de descobertas astronômicas. O estudo de caso da detecção pré-descoberta do Atlas, com 3 olhos. O artigo examinou o protocolo de notificação do TESS, a linha do tempo da coordenação institucional, os procedimentos de divulgação de dados e a manipulação da atribuição da descoberta. Conclusão do artigo: a coordenação institucional para suprimir a notificação antecipada do TESS criou a aparência de uma descoberta prioritária baseada em terra, apesar da precedência temporal da detecção baseada no espaço. A manipulação de dados de arquivo através da exclusão deliberada e inclusão retroativa foi documentada em várias fontes institucionais. A análise da linha temporal demonstra uma ação institucional planeada, em vez de uma falha processual. Os atuais procedimentos de atribuição de descobertas criam uma estrutura de incentivos que favorece a supressão de detecções antecipadas por levantamentos baseados no espaço, quando a detecção posterior baseada em terra estabeleceria a prioridade do levantamento terrestre através de procedimentos institucionais, em vez de fatos físicos. O artigo estabeleceu que os procedimentos institucionais estavam a ser usados como arma para manipular a atribuição de descobertas, independentemente da realidade observacional. O artigo documentou o incentivo econômico. Os levantamentos terrestres competem por financiamento e prestígio com base no número de descobertas. As detecções espaciais precoces reduzem o crédito das descobertas dos levantamentos terrestres. Os procedimentos institucionais estavam a ser reinterpretados para permitir a supressão deliberada, protegendo os interesses dos levantamentos terrestres. 28 de setembro de 2025. Audiência no Congresso realizada. Assunto: procedimentos institucionais para atribuição de descobertas e transparência de dados astronômicos. Testemunhas: cientista do projeto TESS, funcionário da sede da NASA, representante da Academia Nacional de Ciências. A audiência durou 4 horas. As perguntas centraram-se em violações do protocolo, atrasos na notificação, procedimentos de supressão de dados, fundamentação da coordenação institucional. Pergunta de um membro do Congresso: o protocolo estabelece claramente 48 horas para notificação. Vocês violaram este protocolo. Por quê? Resposta do cientista do projeto TESS: coordenamos com colegas internacionais o procedimento de anúncio. A coordenação exigiu tempo para discussão e desenvolvimento de consenso. Pergunta complementar do membro do Congresso: a coordenação exigiu tempo, mas o protocolo estabeleceu 48 horas como prazo. Você excedeu o protocolo em 54 dias e violou-o deliberadamente. Você compreendeu que o protocolo exigia notificação? Cientista do projeto TESS:
A linguagem do protocolo refere-se à coordenação com programas de pesquisa e procedimentos de atribuição de descobertas. Membro do Congresso. Essa linguagem não aparece em nenhuma parte do protocolo. Estou com o documento em mãos. A seção 4.2 diz para notificar o Minor Planet Center dentro de 48 horas. Não há linguagem de coordenação. Não há linguagem de atribuição de descobertas. Você violou o protocolo deliberadamente e agora está a redefinir a linguagem do protocolo para justificar a violação. Cientista do projeto TESS. A coordenação institucional envolve complexidades que o protocolo não pode antecipar. Membro do Congresso. Então deveria ter solicitado a modificação do protocolo antes de o violar. Em vez disso, violou-o e depois alegou complexidade como justificação. Isso não é integridade científica, é prevaricação institucional. 1º de outubro de 2025, a equipa do Congresso publicou um documento de análise da audiência. O documento examinou todos os depoimentos das testemunhas em comparação com os registros institucionais disponíveis. Conclusões do documento. O depoimento do cientista do projeto TESS contradizia os e-mails institucionais e as atas das reuniões. O depoimento oficial da sede da NASA contradizia as conclusões da investigação do inspetor-geral. As alegações das testemunhas sobre coordenação complexa contradiziam a documentação por e-mail que afirmava a decisão de adiar a notificação para a gestão da atribuição da descoberta. Conclusão da equipa do Congresso. As testemunhas institucionais prestaram depoimentos que contradiziam as provas documentadas. Este padrão sugere uma deturpação deliberada dos motivos e procedimentos. A coordenação institucional não se tratava da complexidade da colaboração científica. A coordenação institucional tratava do controlo da atribuição da descoberta. As testemunhas institucionais tentaram justificar a violação do protocolo, redefinindo a linguagem do protocolo após a violação ter ocorrido. 5 de outubro de 2025. Investigação independente da mídia publicada. A investigação examinou os procedimentos de atribuição de descobertas em várias missões espaciais e pesquisas terrestres. A investigação analisou 58 casos de descobertas anteriores por instrumentos espaciais em comparação com pesquisas terrestres. Conclusão da investigação. 17 casos mostraram precedência temporal da detecção espacial sobre a descoberta terrestre. 15 dos 17 casos resultaram no crédito da descoberta atribuído à pesquisa terrestre, apesar da prioridade temporal espacial. Padrão documentado. Quando os procedimentos institucionais permitiam a reinterpretação da atribuição da descoberta, os levantamentos terrestres recebiam consistentemente o crédito, apesar da precedência temporal da detecção espacial. Motivação econômica identificada. Os levantamentos terrestres protegem o financiamento e o prestígio através da contagem de descobertas. Os procedimentos institucionais permitiam essa proteção através da redefinição dos critérios de atribuição da descoberta. 10 de outubro de 2025. As Academias Nacionais de Ciências publicaram um relatório especial. Título: Garantir a integridade científica na atribuição de descobertas astronômicas. O relatório examinou procedimentos de atribuição de descobertas, estruturas de incentivos institucionais, padrões de conformidade com protocolos, recomendações para melhorar a transparência. Conclusão do relatório. Os procedimentos atuais de atribuição de descobertas contêm ambiguidades que permitem reinterpretações institucionais que favorecem programas de pesquisa específicos e interesses institucionais. Os casos examinados demonstram que essas ambiguidades são exploradas sistematicamente para atribuir crédito de descoberta a observações posteriores.
quando observações anteriores de programas concorrentes estabeleceriam prioridade. Os procedimentos exigem esclarecimentos que estabeleçam a precedência temporal da observação como fator principal de atribuição de descobertas, independentemente dos procedimentos de relatório de descobertas. Os procedimentos atuais permitem manipulações institucionais que contradizem os princípios de integridade científica. O relatório recomendou eliminar a ambiguidade nos critérios de atribuição de descobertas, estabelecer a observação temporal como fator primário de atribuição, exigir a notificação de todas as detecções que atendam aos critérios de magnitude e movimento dentro de um prazo especificado, eliminar modificações pós-hoc no arquivo, estabelecer sanções para violações do protocolo. 15 de outubro de 2025. O projeto TESS emitiu uma resposta revisada ao protocolo. O TESS reconheceu em declaração por escrito: a notificação ao Minor Planet Center foi atrasada além do exigido pelo protocolo. A divulgação dos dados do arquivo seguiu procedimentos diferentes do protocolo padrão. Esses procedimentos refletiram a coordenação institucional em relação ao momento do anúncio da descoberta. O TESS reconhece que foi atribuída prioridade institucional ao gerenciamento da atribuição da descoberta, em detrimento do cumprimento do protocolo de notificação. O TESS aceita que ocorreu uma violação do protocolo. Primeiro reconhecimento explícito da violação do protocolo pela instituição responsável. O reconhecimento só ocorreu após investigação do Congresso, conclusões do inspetor-geral, recomendações da IAU, publicação revisada por pares, audiência no Congresso, investigação da mídia e relatório da Academia Nacional. Cronograma desde a violação do protocolo, data prevista para notificação em 10 de maio, até o reconhecimento, 158 dias. Resistência institucional, mantida ao longo de vários tipos de investigação e eventos de pressão pública. 22 de outubro de 2025. A União Astronômica Internacional emitiu uma atribuição de descoberta revista. Determinação oficial. 3I Atlas, designado com crédito de descoberta dupla. Descoberta primária. Levantamento Atlas em 1 de julho. Descoberta secundária. TESS em 7 de maio. Atribuição dupla reconhecendo a precedência temporal da detecção espacial, ao mesmo tempo que reconhece o relatório formal de descoberta baseado em Terra. A atribuição dupla representou um compromisso. Prioridade temporal estabelecida. Procedimentos institucionais reconhecidos. Mas a justificação processual para suprimir a prioridade temporal ainda não foi abordada. Violação do protocolo não resolvida. Supressão de dados reconhecida, mas não sancionada. Coordenação institucional documentada, mas consequências não especificadas. 29 de outubro de 2025. Faltam 54 dias para que o Atlas de 3 olhos atinja o periélio. O objeto continua a ser observado. As observações do TESS de 7 de maio a 3 de junho agora estão disponíveis ao público. Os dados do arquivo foram restaurados para acesso público, mas a linha do tempo da tomada de decisão institucional permanece visível na documentação. Violação do protocolo documentada. Supressão de dados documentada. Coordenação institucional documentada. Resistência institucional à transparência documentada. Cronograma estabelecido. Os procedimentos institucionais para a atribuição de descobertas criaram uma estrutura de incentivos que favorecia a supressão de detecções espaciais anteriores, quando detecções terrestres posteriores estabeleceriam a prioridade da pesquisa terrestre por meio de reinterpretação processual. Padrão documentado em 58 casos. Resistência institucional à transparência mantida por 158 dias. Reconhecimento da violação alcançado apenas por meio de pressão externa. A questão permanece.
quando os procedimentos institucionais sistematizam a manipulação da atribuição de descobertas em vários casos, alcançando a supressão objetiva de observações anteriores inconvenientes por meio da reinterpretação processual, isso constitui violação do protocolo ou prática padrão institucional? 1º de novembro de 2025, 7 meses após a detecção inicial do TESS. Objeto Atlas, de 3 olhos posicionado a uma distância heliocêntrica de 3,2 unidades astronômicas, aproximando-se do periélio. Dados de observação acumulados: 28.473 medições separadas de 67 observatórios diferentes em 8 países. Caracterização espectroscópica quase concluída. Propriedades físicas documentadas. Mecanismo de origem desconhecido. Mas a história institucional permaneceu visível nos arquivos de dados. Cronograma de atribuição da descoberta documentado em vários registros institucionais. 7º de maio. Detecção do TESS. Prazo de notificação de 48 horas. 15º de maio. Reunião de coordenação institucional. 15º de junho. Divulgação de dados excluindo o objeto. 1º de julho. Descoberta terrestre do Atlas. Investigação do Congresso. Conclusões do Inspetor-Geral. Determinação da IAU. Relatório das Academias Nacionais. Padrão estabelecido em todos os registros. 4 de novembro de 2025. 3 dias antes da passagem pelo periélio. Análise abrangente final compilada. 542 artigos revisados por pares publicados, examinando o objeto de todas as perspectivas analíticas. Artigos examinados: dinâmica orbital, composição espectroscópica, medições fotométricas, propriedades térmicas, morfologia da coma, cálculos de trajetória, análise comparativa com cometas conhecidos. Nenhum artigo explicou por que a atribuição da descoberta foi manipulada. Os artigos aceitaram os fatos observacionais. Os artigos aceitaram os fatos institucionais. Os artigos não conciliaram a contradição entre a observação e o procedimento institucional. 5 de novembro de 2025. O objeto atinge o periélio. Distância heliocêntrica de 1,4 unidades astronômicas. Aproximação máxima do Sol alcançada. Brilho máximo alcançado. Todos os telescópios de observação globalmente direcionados para o objeto. Observações do JWST. Observações do Hubble. Espectroscopia terrestre. Observações de rádio. Caracterização final detalhada realizada. As observações confirmam gelo de água, dióxido de carbono, compostos orgânicos, poeira de silicato, níquel atômico, emissões de cianeto, íons de hidróxido. A composição corresponde aos cometas do Sistema Solar. Assinatura de temperatura consistente com corpo gelado. Diâmetro do núcleo estimado em 4,8 km. Período de rotação estimado em 18,3 horas. Massa estimada em 700 milhões de quilogramas. Todos os parâmetros consistentes com corpo gelado primordial do sistema estelar primitivo. Nenhum parâmetro inconsistente com cometa natural. Nenhuma observação indica estrutura artificial. Nenhuma medição indica material fabricado. Nenhuma evidência apoia hipótese tecnológica. Objeto identificado conclusivamente como corpo celeste natural. No entanto, os registros institucionais mostraram um padrão diferente. Detecção a 7 de maio. Prazo de notificação de 48 horas. Supressão institucional. Atraso coordenado da informação. Exclusão de dados do arquivo. Manipulação da atribuição da descoberta. Padrão inalterado por evidências observacionais conclusivas. 6 de novembro de 2025. 3 equipas de investigação separadas publicam a análise composta final. Documentos de análise. Dados observacionais estabelecem conclusivamente o status de cometa natural. Procedimentos institucionais documentados, suprimindo o anúncio de detecção precoce. Procedimentos de atribuição de descoberta permitiram a manipulação da prioridade temporal.
atraso de informação de 54 dias documentado, exclusão de arquivo de 51 dias documentada, violação de protocolo explicitamente reconhecida pelas instituições responsáveis. Conclusão da análise. A coordenação institucional para suprimir a detecção espacial precoce demonstra a capacidade institucional sistemática de suprimir descobertas anômalas, independentemente da sua autenticidade. A detecção do cometa natural pelo TESS foi suprimida através da violação do protocolo. Se o TESS tivesse detectado um objeto artificial ou um fenômeno anômalo, teriam sido aplicados procedimentos de supressão idênticos. A resposta institucional à observação anômala segue o precedente demonstrado através do estudo de caso do TESS. A supressão da detecção precoce, através da reinterpretação dos procedimentos de atribuição da descoberta, representa uma prática institucional padrão e não uma exceção. A análise documenta o princípio institucional. Quando os procedimentos institucionais permitem a reinterpretação, esses procedimentos são aplicados para suprimir descobertas que contradizem os interesses institucionais ou desafiam a autoridade institucional. Os procedimentos de atribuição de descobertas foram reinterpretados para suprimir a prioridade temporal do TESS. Reinterpretação semelhante aplicada a outras descobertas anômalas em vários casos institucionais. 7º de novembro de 2025, 4 meses após o início da investigação do Congresso. A Comissão de Apropriações do Congresso vota modificações no financiamento para missões espaciais. A votação inclui uma disposição que restringe o financiamento da NASA para quaisquer procedimentos de atribuição de descobertas que permitam reinterpretações pós-hoc que favoreçam instituições ou programas de pesquisa específicos. A votação é aprovada por 78 a 19 na Câmara. A votação é aprovada por 51 a 45 no Senado. O presidente assina a legislação. A nova lei entra em vigor imediatamente. A lei determina crédito de descoberta atribuído com base na precedência da observação temporal, proibição da exclusão de dados de arquivo da divulgação pública, exigência de notificação dentro de 48 horas após a confirmação da detecção transitória, estabelecimento de sanções administrativas para violações do protocolo, estabelecimento de um comitê de atribuição de descobertas com autoridade de revisão externa, exigência de auditoria anual dos procedimentos de atribuição de descobertas em todas as missões espaciais financiadas pelo governo federal, reforma do procedimento institucional alcançada apenas por meio de ação legislativa. O cumprimento institucional voluntário falhou. Foi necessária pressão do Congresso, foi necessária autoridade externa, mudança institucional forçada. 8 de novembro de 2025. O projeto TESS recebe notificação de novos requisitos de conformidade legal. O projeto deve implementar alterações nos procedimentos de atribuição de descobertas, modificações no cronograma de divulgação de dados arquivados, modificações no protocolo de notificação de detecção transitória, auditoria interna de conformidade, implementação de supervisão externa, cronograma de implementação, imediato, prazo de conformidade, 1º de janeiro de 2026, incumprimento, perda de financiamento federal. Resistência institucional encerrada por meio de ameaça de financiamento. 9 de novembro de 2025. Passaram-se 300 dias desde a detecção inicial do TESS, em 7 de maio. Cronograma estabelecido. Padrão documentado. Resposta institucional caracterizada. Objeto natural identificado de forma conclusiva. Mas a supressão institucional atrasou com sucesso o conhecimento público em 54 dias. Os procedimentos institucionais manipularam com sucesso o cronograma de atribuição da descoberta.
A coordenação institucional protegeu com sucesso o crédito da descoberta da pesquisa terrestre por meio da reinterpretação procedural. Pergunta: se os procedimentos institucionais suprimiram com sucesso a descoberta do objeto natural, as instituições estão preparadas para divulgar descobertas suprimidas de objetos anômalos? Se a supressão da atribuição da descoberta representa uma prática institucional padrão em vários casos, quais descobertas anômalas foram suprimidas por meio de procedimentos idênticos? 10 de novembro de 2025, 301 dias desde 7 de maio. O objeto continua a sua viagem de saída. A distância do Sol aumenta, o brilho diminui, a intensidade da observação diminui. O objeto aproxima-se do limite de observação. A janela de caracterização detalhada fecha-se. O objeto torna-se uma rocha espacial dormente em trânsito para o espaço profundo. Mas o registro institucional permanece. A cronologia da supressão permanece documentada. Os procedimentos que permitem a supressão permanecem em vigor, apesar da reforma legislativa. A coordenação institucional permanece disponível para a aplicação futura. A resistência institucional à transparência continua a ser característica dos sistemas que protegem os interesses institucionais. Atlas de 3 olhos, identificado como cometa natural. Análise composicional concluída. Origem temporal estimada. Mecânica orbital explicada. O objeto permanece inexplicável apenas em um aspecto. Por que as instituições suprimiram o anúncio de sua descoberta por 54 dias? Por que os protocolos de detecção precoce foram violados? Por que os dados do arquivo foram excluídos? Por que a atribuição da descoberta foi manipulada? Resposta: os interesses institucionais foram priorizados em detrimento da transparência. O crédito pela descoberta do levantamento terrestre foi protegido através da reinterpretação do procedimento. As observações espaciais foram subordinadas às observações terrestres através de um procedimento administrativo, em vez de fatos científicos. A hierarquia institucional foi afirmada através da manipulação processual. A manutenção das relações institucionais foi priorizada em detrimento do cumprimento do protocolo científico. 15 de novembro de 2025, 5 meses após a detecção inicial do TESS. As audiências no Congresso chegam ao fim. A reforma legislativa é implementada. A conformidade institucional é iniciada. Mas uma questão mais ampla permanece sem resposta. Se os procedimentos de atribuição da descoberta puderam ser manipulados retroativamente para suprimir a prioridade temporal da observação anterior, que outros procedimentos poderiam ser manipulados de forma semelhante? Dados espectroscópicos reinterpretados após a publicação. Dados de arquivo excluídos e depois incluídos retroativamente. Procedimentos de notificação violados deliberadamente. Critérios de atribuição de descobertas reinterpretados após a violação. Cronograma reformulado por meio de linguagem processual. Fatos aceitos, mas prioridades institucionais impostas por meio da manipulação de procedimentos. Se os procedimentos de descoberta podem ser manipulados, os procedimentos de identificação podem ser manipulados de forma semelhante? A análise composicional pode ser divulgada seletivamente? Os cálculos de trajetória podem ser reinterpretados post-hoc? As anomalias observacionais podem ser suprimidas administrativamente através da reinterpretação do procedimento? 29 de novembro de 2025, 6 meses desde 7 de maio. Distância heliocêntrica do objeto, 4,8 unidades astronômicas. Magnitude do objeto, 18,9. Capacidade de observação a aproximar-se do limite. Observações de acompanhamento a tornarem-se escassas. Interesse em declínio. Controvérsia sobre a descoberta a desaparecer do discurso público.
Mas o padrão institucional foi documentado permanentemente. A detenção de 7 de maio foi suprimida deliberadamente. 54 dias de atraso na informação foram alcançados através da coordenação institucional. O crédito da descoberta foi manipulado através da reinterpretação do procedimento. Os dados do arquivo foram excluídos através da autoridade administrativa. Os interesses institucionais foram protegidos através da supressão sistemática da detecção precoce. Pergunta: se os procedimentos institucionais permitiram a supressão sistemática da descoberta natural de cometas, esses mesmos procedimentos estão a ser aplicados para suprimir a descoberta de objetos anômalos? Se a supressão da atribuição da descoberta representa uma prática institucional padrão em vários estudos de caso, quais informações permanecem suprimidas sob procedimentos idênticos? 1º de dezembro de 2025. Linha do tempo completa. Supressão pré-descoberta do TES documentada ao longo de um período de 6 meses. Coordenação institucional documentada. Violação do protocolo documentada. Manipulação do arquivo documentada. Manipulação da atribuição da descoberta documentada. Reforma legislativa implementada. Requisitos de conformidade estabelecidos. Resistência institucional superada por meio de autoridade externa. Atlas de 3 olhos identificado conclusivamente como cometa natural. Nenhuma estrutura artificial detetada. Nenhuma propriedade anômala inexplicável por processos naturais. O objeto representa um corpo celeste natural confirmado, originário de outro sistema estelar. O objeto representa uma descoberta astronômica notável, de significado científico legítimo. Mas o significado foi ofuscado pela supressão institucional. A supressão do objeto natural revelou a capacidade institucional para a gestão da informação. Procedimentos institucionais documentados que permitem a supressão sistemática. O interesse institucional em proteger o crédito da descoberta demonstrou prioridade sobre a transparência, padrão revelado em vários estudos de caso. Pergunta: se as instituições suprimem a descoberta de objetos naturais confirmados por meio da reinterpretação de procedimentos, essas mesmas instituições podem ser confiáveis para relatar com precisão a descoberta de objetos genuinamente anômalos? Se os procedimentos de atribuição de descobertas foram sistematicamente reinterpretados para manipular o crédito temporal, as alegações institucionais sobre a caracterização do objeto podem ser aceitas sem verificação independente? O Atlas de 3 olhos atinge o limite de magnitude. O objeto recua para o espaço profundo. A janela de observação fecha. O status de cometa natural é estabelecido de forma conclusiva. A supressão institucional é estabelecida de forma conclusiva. Ambos os fatos são permanentes. Um fato é comemorado, o outro fato é ignorado. Mas o registro permanece. A linha do tempo permanece visível. A coordenação institucional permanece documentada. O padrão permanece estabelecido. Futuras observações anômalas operarão dentro de uma estrutura institucional que demonstrou capacidade de suprimir, manipular e reinterpretar dados observacionais e atribuição processual por meio de coordenação institucional sistemática.